Oi, som. Oi, som. Oi. A paz do Senhor Jesus, irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia de culto em comemoração ao jubileu de diamante. Já vai começar. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não resisto. Com coragem, sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi. Te amar, Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Novo dia recebi. Se aproximar, quase sem esperança estar. Nada seguro, por isso sou grato. Eu fui lançado, não chamar, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Todo dia. Queridos irmãos e irmãs, com grande júbilo, reverência, gratidão, dando início a essa noite memorável, a celebração do Jubileu de Diamante, 60 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Miaí. 60 anos de história, de milagres, de lutas e vitórias, de corações rendidos ao Senhor. Nesse tempo precioso, celebramos a fidelidade de Deus, que tem sustentado essa igreja geração após geração. Convidamos a todos a se colocarem de pé.
Com honra e respeito, recebamos agora os servos do Senhor que têm sido instrumento nesta caminhada. Recebamos com gratidão o nosso pastor-presidente, pastor Claudinei Cardoso de Jesus, e sua esposa Mestra Ribeiro Cardoso, líderes que têm conduzido o rebanho do Senhor com sabedoria e amor. E também recebamos o nosso pastor vice-presidente, pastor Isaías Medeiros de Jesus, e sua esposa Wagner dos Santos Medeiros, auxiliares fiéis nesta grande obra. Também entram os dirigentes das congregações que fazem parte desse campo abençoado, frutos do crescimento que o Senhor concedeu à sua igreja. Congregação de Belo Horizonte, presbítero Elias Jacob e sua esposa Tânia Vitorino. Congregação de Lameirão, evangelista Claudio Cardoso e sua esposa Patrícia Aurora. Congregação de Nova Guarapari, primeiro dirigente, presbítero José Luiz Verbo e sua esposa Regiane Verbo. Segundo dirigente, presbítero Sebastião dos Santos e sua esposa Elida dos Santos. Congregação de Porto Grande, primeiro dirigente, presbítero Ednei Rodrigues e sua esposa Ilândia Maia. E segundo dirigente, presbítero Willis dos Santos e sua esposa Valéria de Almeida. Congregação de Morrinhos, evangelista Delso Luiz do Nascimento e sua esposa Neuci Cardoso. Louvamos a Deus por cada vida que tem colocado as mãos no arado e não tem olhado para trás. Para dar início a esse momento tão especial, a entrada da Bíblia. A palavra viva de Deus, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Durante esses 60 anos, foi e continua sendo o fundamento dessa igreja. E nesse instante, com todo respeito e amor, a nação recebe-se a bandeira do Brasil. Ela representa um povo guerreiro, abençoado por Deus, que clama por justiça, paz e esperança. Que o verde, amarelo, azul e o branco continuam tribulando sob o cuidado do Senhor dos Exércitos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Recebamos agora a bandeira do nosso Estado, símbolo de um povo guerreiro e hospitaleiro, que carrega o nome, a lembrança do Espírito Santo de Deus, aquele que guia e renova o seu povo. Que o lema "Trabalhe e confie" continue sendo vivido por todos nós, confiando no Senhor e servindo com dedicação a sua obra. Nesse momento, entra a bandeira da nossa querida cidade de Guarapari, lugar que o Senhor escolheu para florescer essa igreja abençoada. Aqui o Evangelho tem sido pregado, vidas têm sido transformadas e famílias restauradas. Guarapari pertence ao Senhor. E nós profetizamos bênção e prosperidade e salvação sobre essa cidade. E finalmente, com honra e regozijo, entra a bandeira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mearim, símbolo desta obra santa, construída com lágrimas, oração e fé inabalável, que há 60 anos tem sido luz nesse lugar. Ao Senhor toda a glória, pois grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Assim, com o coração grato e olhos voltados para o céu, declaramos aberta a celebração do Jubileu de Diamante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mearim. Que esta festa seja marcada pela presença gloriosa do Espírito Santo e por uma unção nova sobre este ministério. 60 anos de vitória e o melhor ainda está por vir. Convidamos a igreja para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. São todos bem-vindos. Nós queremos, nesse momento também, quero convidar, antes de repararmos por esse início, os pastores que estão presentes, os evangelistas, que estão nos dando a honra da sua presença. Pastor Arnaldo Medeiros, pastor e todos que lhe estão acompanhando, pastor Ronaldo, por favor, peço diáconos que, por favor, estejam conduzindo ao público, pastor Marinel, convido a estar tomando lugar no público, os ministros do Senhor que estão conosco, nos honrando nessa noite com a sua presença. Nós vamos orar ao Senhor e convido o evangelista Darli, que vai estar tomando a direção desse culto. Guardamos a presença dos pastores, dos ministros do Senhor que aqui estão nos honrando, e logo após estamos orando, passando assim a direção ao evangelista Davi, que é o segundo vice-presidente da igreja, está tomando a direção desse culto. Queridos, oramos ao Senhor, dando início então a esse momento de louvor, de adoração também ao nosso Deus, amém? Oremos. Querido Pai e eterno Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais um ano que o Senhor, a Deus, tem nos concedido o privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença, adorando o Teu nome. Senhor, obrigado pelos anos que se passaram. Senhor, sabemos que Tu que estivesse presente, Senhor, em todos os momentos da Tua igreja até aqui, é o mesmo que, Senhor, que há de nos conduzir, Senhor, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma em Tuas mãos a igreja e toda a programação, tudo aquilo que iremos, Senhor, realizar nestes dias. Seja, Senhor, a Deus, culto ao Senhor. Seja, Senhor, a Deus, adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor receba, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa vida como oferta diante do Teu altar. Toma em Tuas mãos, ó Deus, a vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Fica conosco, nós assim oramos, entregando ao Senhor tudo o que há de acontecer, tudo que haveremos de fazer, tudo que haveremos de oferecer a Ti nestes dias festivos, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, dos irmãos, devem poder sentar. Vamos louvar o Senhor. Presbítero Zombeiro também, nosso da casa, pode estar subindo. Presbítero Geraldinho, porém, pastor Ronaldo, também, Marcelo. Zombeiro da casa, pode estar tomando assento também conosco aqui. Logo após, o pastor Isaías vai estar fazendo a leitura da palavra. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino de número 515. Deus sai ser
leitura da palavra de Deus, quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo número 15, versículo número 1. É o tema da nossa festividade. Amém? Gênesis, capítulo 15, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Você possa alegrar o seu coração esta noite, possa deixar Deus trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária. Amém? Quando nos encontrarmos, diga glória a Deus. Leamos então a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Amém? Bendito é o nome do Senhor. A ordem de Deus aqui para que Abraão não temesse, para que Abraão tivesse coragem para continuar no chamado da obra do Senhor. E Deus faz exatamente desta forma. Ele é o dono da obra, Ele é quem nos chama e Ele dá condição para que a obra continue. Então hoje, cada um de nós aqui estamos tendo a alegria de cultuar o Senhor por esses 60 anos. E Deus vai continuar nos abençoando, nos dando força, sendo nosso escudo para nós continuarmos pregando a palavra de Deus com ousadia e determinação. Amém? Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, nesta noite pela alegria, pelo prazer, ó Deus querido, de estarmos juntos, reunidos no teu nome, Senhor. Ó Pai, para te glorificar, para bendizer e exaltar o teu nome, Pai. Senhor, nosso coração aqui nesta noite é um coração, Senhor, de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor, Pai. Deus querido, nós sabemos, ó Pai querido, que a tua obra, Senhor, existe desafios, Pai. Na tua obra, Pai, existem barreiras, mas nós sabemos também que o Senhor é o dono da obra, o Senhor peleja por nós e o Senhor tem dado a vitória ao teu povo, Pai. Por isso, Senhor, queremos aqui nesta noite, Pai, todo o nosso coração oferecer para o melhor para o Senhor, Pai. Coração de gratidão a Ti, Jesus, por tantas maravilhas que o Senhor já fez, Pai, nesses anos, Pai. Deus salvando almas, libertando, curando, transformando, mudando vida, mudando famílias. Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos a Ti por tudo que o Senhor já fez, Pai, mas na certeza e na convicção, Senhor Deus, que o Senhor continuará, Pai, como nosso escudo, nos protegendo, nos livrando, e, ó Pai, dando-nos a condição de continuarmos pregando a palavra do Senhor com ousadia, Pai. Esta oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem sentar, irmãos. Agora vai ter feito aí uma história, inclusive uma história da igreja e homenagem. A história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Tenerife tem início por volta do ano de 1965, quando o pastor Genário Martins, obedecendo ao chamado de Deus, percorreu as casas do distrito entregando folhetos evangelísticos. Antes de iniciar seu trabalho, o pastor havia pedido ao Senhor que preparasse um lar que o recebesse de bom grado. Sua oração foi atendida pela irmã Benedita Ana do Nascimento, esposa do senhor Francisco Leandro do Nascimento, que o acolheu durante todo aquele dia e recebeu com alegria a mensagem pregada. Desse encontro nasceu um ponto de pregação em sua casa, com cultos realizados todas as quinta-feiras. Com o passar do tempo, novas conversões foram acontecendo e o pastor Genário, impossibilitado de oferecer assistência contínua à pequena congregação, precisou se afastar, deixando uma palavra profética: muitos seriam as lutas. A continuidade da obra foi assumida pelo pastor Bertolino, da Assembleia de Deus em Anchieta. Entre os primeiros convertidos estava o irmão Antenor Cassiano dos Santos, que cedeu sua casa para as reuniões da escola bíblica dominical
e hospedou o casal Antônio Santos e Juliana dos Santos, que caminhavam a pé do bairro Boipê todos os domingos para cooperar com o trabalho. O Evangelho avançou até a Fazenda Carvalho, onde a irmã Nelsan Cardoso de Jesus, de origem batista, recebeu a mensagem e aceitou o chamado pentecostal, juntamente com sua sogra Laura Vidal, que além de aceitar a Cristo, doou uma área da sua propriedade para a construção de um templo. Nesse período, a congregação de Meaí passou da direção da igreja em Anchieta para a igreja Assembleia de Deus em Guarapari. E as reuniões passaram a ocorrer na casa do irmão Cornélio Pedro do Nascimento e da irmã Ilori Jesus do Nascimento, ambos de origem batista, que aderiram à fé pentecostal. A congregação da Fazenda Carvalho foi construída durante o período do cooperador João Dias, que trabalhava com dedicação juntamente com sua família. Após sua saída, outros cooperadores assumiram o trabalho, entre eles Adeni Rubens da Silva, Diácono Arnaldo Candeia e finalmente o irmão Jodacir Vieira, que deu continuidade à obra. Convidamos, com elevada consideração e profundo respeito, o pastor Arnaldo Candeias, que, à época do início das atividades dessa igreja, servia fielmente como diácono e que hoje, pela graça e direção de Deus, ocupa o honroso cargo de presidente da Convenção Cadeiros, para receber nossa sincera homenagem em reconhecimento ao valor de sua dedicação, à nobreza de seu serviço e à sua significativa contribuição para o avanço da obra do Senhor em nossa igreja. Que essa expressão de gratidão reflita o apreço desta comunidade por tudo o que o Senhor realizou e continua realizando através de sua vida e ministério. Convidamos o pastor Arnaldo. O senhor Ediel Elite, proprietário do loteamento Belo Horizonte em Meaí, concedeu à igreja um lote onde, posteriormente, foi lançado a pedra fundamental do novo templo. Ato presidido pelo então presidente da Convenção Estadual, pastor Valdomiro Ferreira Filho, acompanhado pelo pastor da igreja em Guarapari à época, o estimado pastor José Ferreira Filho. E neste momento de honra e gratidão, convidamos o pastor José Ferreira Filho para que receba uma lembrança especial em comemoração ao nosso jubileu de diamante, como expressão do reconhecimento desta igreja por sua significativa participação na construção de nossa história. Pastor José. Com a construção concluída, a congregação da Fazenda Carvalho foi transferida para o novo templo em Meaí. Foram então empossados o diácono Jodacir Vieira e os auxiliares Carlito de Almeida e Clementino de Almeida, que posteriormente foram consagrados a diaconato pelo pastor Roque Ferreira Filho, sucessor do pastor José Ferreira e antecessor do pastor Vantuil, cujo ministério também deixou importância e contribuição. Com a desvinculação da sede de Guarapari, a congregação uniu-se ao Ministério de Aripiri, presidido pelo pastor Edmundo Alves de Oliveira. O então presbítero Jodacir Vieira foi consagrado a pastor e tempos de grande bênção se seguiram até seu falecimento.
Ao revistarmos a nova história dessa igreja e ao citarmos com profundo respeito e eterna gratidão a memória do saudoso pastor Jodaci Vieira, cujo legado pertence vivo entre nós, convidamos neste instante sua digníssima esposa, a irmã Cacilda dos Santos Vieira, bem como seus filhos, para se aproximarem e recebam das mãos do nosso pastor presidente, pastor Claudinei Cardoso, essas singelas, porém sincera homenagem, como expressão do reconhecimento desta igreja pela dedicado serviço, pela fidelidade e pelo incansável trabalho realizado pelo pastor Jodaci na obra do Senhor, na evangelização e crescimento desta amada igreja, e sua memória continua inspirando as gerações presentes e futuras. Após sua partida, a igreja ficou sob os cuidados do diácono Carlito de Almeida e, posteriormente, do presbítero Clementino de Almeida. Nesse período, o presidente do Ministério de Aribiri concedeu emancipação a todas as suas congregações. A Igreja Assembleia de Deus de Aribiri, portanto, faz parte de nossa história, pois na nossa igreja já foi uma de suas congregações, caminhando sob cobertura espiritual e administrativa. A congregação do Ataíde tornou-se a nova sede de Miaí, sob a liderança do pastor Anésio Ribeiro da Silva, que otorgou a emancipação em 19 de novembro de 1989, data que hoje celebra 36 anos de relevante marco histórico para a nossa igreja. Com a conversão do irmão Adelso Vieira, veio também a doação do terreno no bairro Belo Horizonte. Ali foi construída a primeira congregação, inaugurada em 1º de maio de 1988, data em que o pastor José Alves Sobrinho foi empossado. Em setembro do mesmo ano, inaugurou-se a congregação do bairro Lameirão. Sob seu pastoreio, a igreja viveu grande prosperidade espiritual, com muitas conversões, derramamento do Espírito e crescimento dos departamentos. Também se iniciou a construção do templo atual. Após sua saída, assumiu o pastor Clarismundo de Oliveira Batista, que inaugurou uma extensão teológica do IBARES, futuramente SETEC, Seminário Evangélico de Teologia Cristã. Após o pastor Clarismundo, assumiu temporariamente o pastor Marinelson da Silva, então presidente da Convenção Cadeiros. Atendendo ao ministério da igreja, ele ordenou ao santo ministério pastoral o presbítero Claudinei Cardoso de Jesus, dando-lhe posse 15 de fevereiro de 2001, que desde então pastoreia a igreja. Neste momento de honra e profunda gratidão, convidamos o pastor Marinelson da Silva para receber esta homenagem. Com elevado respeito e sincero reconhecimento, honramos seu importante papel na continuidade desta obra e a condução divina que marcou aquele tempo de transição, consolidação e fortalecimento espiritual em nossa igreja.
Sob a liderança do pastor Claudinei Cardoso, muitos frutos foram colhidos. Fundação do CETEC, Seminário Teológico de 2005. Novas congregações, Congregação de Guaibura 2003, Novo Tempo de Lameirão 2005, Congregação de Porto Grande 2010, Congregação de Morrinhos 2018. Parcerias para o sustento de missionários no Paraguai, Poço Redondo, Sergipe, Moçambique e Zâmbia, com o pastor Clarismundo, Albânia, com o pastor Éder Moraes, Itália, com a missionária Paula Viana, Chad, missionária Ladijane, Níger, com o pastor Herbert Pontes, Cabo Verde, pastor Davidson William, África do Sul, com o pastor André Vieira, além do apoio aos Gideões Internacionais e ao projeto SDC Social em Lameirão. Ação Social, Fundação da Associação EPNES 2003, Projeto Missionário e de Assistência a Crianças Carentes. E nesse momento, em reconhecimento e honra, convidamos com profundo respeito e sincera gratidão o nosso pastor presidente Claudinei Cardoso de Jesus para receber essa homenagem especial das mãos do pastor Arnaldo Candeias, presidente da Convenção Cadeus. Esse gesto representa a gratidão dessa igreja pelo seu serviço incansável, pela liderança inspiradora e pelo compromisso firme em conduzir essa comunidade no caminho do Senhor. Que Deus continue a derramar sobre a sua vida força, sabedoria e alegria. Que Ele renove cada dia a sua unção, sustente o seu ministério, fortaleça a sua fé e multiplique os frutos do seu labor, e de modo que a obra de hoje celebramos continue a crescer, transformando vidas, glorificando o nome do Senhor. Receba, pastor, essa singela homenagem, um símbolo do amor, da honra e da eterna gratidão dessa igreja, que reconhece o valor do seu ministério e da dedicação incansável à expansão do reino de Deus entre nós. Hoje, reunidos em gratidão e adoração, celebramos os 60 anos de história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mearim. 6 décadas de fé firme, perseverança inabalável e incontáveis testemunhos da graça do Senhor. Uma história escrita pelo amor de Deus, pelo serviço fiel de homens e mulheres dedicados pela expansão missionária que alcançou cidades, estados e nações, e pela edificação de templos que se tornaram casas de oração, refúgios de esperança e instrumentos de transformação de vidas. Durante essa trajetória, vimos mover o poder do Espírito Santo, vimos vidas sendo restauradas, famílias sendo alcançadas e corações sendo tocados pelo amor de Cristo. Vimos o esforço de obreiros e pastores que, com coragem e humildade, trabalharam incansavelmente para plantar a semente do Evangelho, cuidando do rebanho com zelo e dedicação. Cada passo dessa obra, cada conquista, cada desafio superado é testemunho da fidelidade de Deus e da abnegação daqueles que dedicam sua vida à sua obra. Com profundo respeito, sincera admiração e gratidão diante de Deus pela história que juntos construímos, convidamos agora à frente os irmãos que marcaram de forma significativa a trajetória desta igreja, investindo no reino de Deus e na propagação do Evangelho em Mearim. O irmão Jailton Nascimento e sua esposa, irmã Marinete, bem como a irmã Jacileia Nascimento. E de maneira especial, rendemos também uma homenagem à memória do saudoso irmão Ademar Alves de Souza, cujo legado permanece vivo entre nós. São irmãos que, em obediência ao chamado do Senhor, fizeram a diferença na formação de novos líderes, na recepção e acolhimento de pregadores e ministros, na construção de novos templos, no sustento de missionários e no apoio constante à obra do Senhor. Convidamos, portanto, estes queridos irmãos para receberem esta justa homenagem, expressão da nossa profunda gratidão por tudo que realizaram para o crescimento, fortalecimento e expansão desta igreja.
Assim, queridos irmãos, encerramos este momento de memória e honra, no qual relembramos a boa mão do Senhor sobre essa igreja ao longo dos 60 anos. Toda essa história, marcada por lutas, vitórias, lágrimas e conquistas, nos lembra que o Deus desta obra continua sendo o mesmo, fiel, poderoso e digno em toda a glória. Que, inspirados pelo legado dos que nos antecederam e fortalecidos pelo Espírito Santo, permaneçamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E nesse dia de festividade, de celebração e de gratidão, rendamos ao Senhor nossa adoração com liberdade, com alegria e com o coração inteiro diante daquele que sustenta essa igreja desde o seu primeiro dia. Que cada culto, cada louvor, cada oração e cada gesto de gratidão suba ao trono da graça como um perfume agradável ao Deus desta obra, que nos trouxe até aqui e que nos conduzirá até o fim. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor Dezembro, primeiro secretário, cadê ele? A palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Dado esse tempo, essa abertura desse dia da festividade, avisando o pastor brasileiro, Deus, um amigo, Deus tem colocado nesse local para nós ouvir Deus. Eu ouço a história do pastor Claudinei desde os 3 anos de idade. Desde os 3 anos. O presidente sempre tem contado essa história e é bom. Se eu passar aqui meio aí, ele conta a história. Né? Ele lembra de ter ouvido desde os 3 anos. Que bom estar contigo mais uma vez. Querendo aqui, conforme a orientação do nosso presidente, pastor Arnaldo Candeias, quero solicitar, não pedir, porque eu não posso, mas só solicitar, solicitando ao pastor Arnaldo Candeias para que pudesse ficar de pé, convidando o pastor Délio Nascimento, nosso segundo vice-presidente da nossa convenção, para que fique de pé, e juntos aqui possamos fazer a entrega aqui dessa vez, mas antes, porém, em homenagem aos obreiros, aqui, e esse todos os obreiros também que não dá, pudesse ficar em pé, para que juntos possamos fazer essa homenagem. Glória a Deus, estou ouvindo o pastor Zé Ferreira, esse homem de Deus, referência para nós, nosso presidente de honra da nossa convenção. Vem todos de pé aqui, então, até o pastor Marcelo, obrigado por ficar de pé. Pastor Rafael Ferreira, que é o presidente da comissão política da nossa convenção. Isso, por enquanto, viu? Permita fazer, agora vai estar aqui, agora eu vou até amanhã. Permita só fazer aqui a leitura, uma homenagem que a convenção, desde quando nós fizemos a programação de estar aqui, nós então fizemos uma preparação desse chá, pastor Reginaldo Loureiro, nós fizemos todos os dados, e ele faz toda essa correria, fizemos juntos ali, toda a mesa diretora, uma homenagem em nome do nosso presidente, pastor Raul Candeias, e toda a mesa diretora para esta igreja. A convenção das igrejas evangélicas do Estado, Espírito Santo e outros, homenageia a Igreja Assembleia de Deus em Meaípe, Guarapari, na pessoa do seu presidente, pastor Claudinei Cardoso de Jesus, nas comemorações dos seus 60 anos de fundação. Este é o dia que fez o Senhor, nele nos alegraremos e exaltaremos nesse dia. Salmo 118, verso 24. Meaípe, 19 de novembro de 2025. Subscreve aqui pastor Arnaldo Candeias, bem como com toda a mesa diretora. Passa a mão do nosso presidente, bem como junto ao pastor Délio, para que possa fazer essa entrega. Passa aqui a mão do nosso presidente, pastor Arnaldo Candeias.
Muito bem, eu quero, com muita alegria, cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. E essa medida que está sendo iniciada de hoje, essa linda comemoração do aniversário de 60 anos dessa igreja. Nós temos muitos motivos para dizer a Deus obrigado por esses 60 anos. E na pessoa do pastor Claudinei, quero cumprimentar a todos os obreiros aqui da tribuna, inclusive o pastor Ferreira. O Ferreira foi meu pastor, e aprendi muito com ele, estou aprendendo ainda. Meus amados, a minha alegria é que eu faço parte aqui dessa festa. A minha alegria não vai passar como. Eu vim lá em Guarapari, trabalhava em Guarapari, e tinha uma pessoa lá, fizeram parente do pastor, uma biamor, tratava de biamor, né? E ele falou comigo, a Laura está aqui. Aí ela está parada lá, faz o vizinho lá, eu chamei todos os irmãos e fomos lá. Ela era batista, tinha parado, e aí resolveu me receber, isso, na Fazenda Carvalho. E a gente ia quase todo domingo, ia lá todo domingo. Eu mais dois irmãos, ia lá. E ela resolveu fazer um pão pequeno, e eu ia todo domingo. E eu via a Moderação, que é a mamãe, passou para ali, ela botou a mão na cabeça dele, falou, Arnaldo, olha, esse aqui vai ser o pastor. Eu gravei aquilo ali, só que não só eu gravei, o céu também gravou. E quando o céu grava, pode ter certeza que vem tempestade, vem a vento, é o que vier, mas se cumpre. A palavra de mãe é uma bênção. Ninguém brinca com a palavra de mãe, não. Mãe falou, fala, pode obedecer. E 3 anos ele tinha, e eu, quando ele foi consagrado a pastor lá na igreja, eu só chorei porque eu não sou de chorar. Eu fiquei muito feliz, quando pudemos botar na mão sobre ele, consagrado ele pastor, deu uma palavra que a mãe, quando ele tinha 3 anos, se cumpriu. 27 anos depois, tem 27 anos. Então, para mim é uma alegria estar fazendo parte aqui desse culto, porque eu lembro que missionário na Fazenda Carvalho, de lá veio para mim. Aí o dentista deu um pedaço de terra ali, fizemos a igreja e eles vão cobrir. E um dia o pastor Ferreira, não sei como, alguém pediu um político deu a ceia. Só que ele não ganhou, no outro dia caiu a ceia todo mundo. Vocês pastor Ferreira lembram disso. Caiu a ceia. Portanto, meus amados, é uma alegria fazer parte aqui desses 60 anos e que Deus continue abençoando, que eu já estou observando que várias congregações nasceram dessa igreja e que muitas outras virão. Amém? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor? Pedir aos diáconos colocar os laços. Porque o evangelista Claudinho fazer essa oração. Passou sério. Um aceno que está dentro. Presbítero Ricardo, fazendo essa oração. Glória a Deus. A paz da sua igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar. Vamos orar ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, para nós e através de nós. Nosso coração se
encontra quebrantado nessa noite diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Neste momento de adoração, pedimos que, pela misericórdia e bondade, o Senhor possa mais uma vez nos aceitar em Tua presença. Receber, Senhor, o nosso louvor como aroma suave em Tuas narinas. Tua palavra diz que quando nós alegramos o Teu coração, o Senhor fortalece-nos, Pai. O Senhor manda força. Manda força, meu Deus amado, para essa igreja, para que ela possa, Pai, caminhar durante mais de 60 anos, Pai. A juventude, as crianças, meu Deus amado, as famílias que nessa noite se encontram aqui, Senhor, possa receber o retorno do Senhor, a visão do Senhor, a direção do Senhor, Pai, para continuar, Pai, pleiteando a Tua obra. Nós pedimos assim, Pai, que nessa noite, o Senhor derrame a Tua graça. Enquanto louvamos, Pai, que o Senhor possa abrir o céu e derramar, meu Deus amado, o Teu poder. Para si, meu Deus amado, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ganharmos mais almas para o Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa oração para essa noite. É o que pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos têm mais de 1000 motivos para agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito? Deus ministrou no coração do pastor o tema que diz: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ele é a diversidade que você possa lembrar. Não temas, o Senhor é teu escudo, Ele é o teu grandíssimo galardão. Que você possa celebrar ao Senhor por este momento que estamos vivenciando 60
a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas quero aqui antes expressar a minha gratidão a Deus, pastor Arnaldo, pastor até que surpreende que dá certo para cá, dar essa honra também, todos os pastores, diretoria da convenção, o pastor Maranhão, como foi falado histórico, e foi quem conduziu inclusive a mesa diretora, e na hora ele falou assim: eu agora como presidente de MEIP, da Assembleia de MEIP, eu quero apresentar a Claudinei para ser pastor da igreja, e o pastor Arnaldo, eu vi isso, assume a mesa, e ele se tornou na hora presidente da mesa, né? E aí o pastor Arnaldo foi contar aquela história de experiência que teve com a gente lá na criança, né? Mas todos sendo muito honrados com a presença de todos os pastores, todos os ministros do Senhor que estão aqui nessa noite, pastor Ronaldo, Geraldinho, né? Pastor Zé Ferreira, seu filho abençoado, que está sempre em contato conosco, e toda a honra que recebemos da parte da igreja, e também quando nós estivemos, sendo muito honrado, e agradecendo a todo o ministério da igreja por tudo que tem feito pela obra do Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja sempre o nosso Deus. Amém? Quero louvar o Senhor por tudo e passar a palavra ao pastor Marinelson, que vai nos trazer a palavra, depois do pastor Silvio vai louvar o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero trazer saudações em nome da Assembleia de Deus da Praia da Costa, onde, pela graça de Deus, há 18 anos nós pastoreamos aquele rebanho, e mais as 7, as 14 congregações que compõem aquela igreja. Na época, eu era pastor da Assembleia de Deus em Cobilândia, quando o presidente da cadeia, na ocasião, e assumimos a intervenção aqui nessa igreja, numa época bastante sensível, né? Abençoada, no período de transição, e aqui estavam alguns irmãos, os quais são da minha época, o pastor Claudinei era presbítero na época, Claudir, os demais, o Dino, que eu vi aí, Deus abençoe, a Leia, que eu vi aí, a Leia, Deus te abençoe, um abraço da Cristina, para você, viu? E fizemos um batismo, e eu estava chegando ali, saindo do banheiro, uma irmã me abordou: "Você é o pastor Marinel?" Eu disse: "Sim, o senhor me batizou." Olhei para ela, não é o nome dela? Moriel. Quem conhece a Moriel aqui? Né? É muito alegre. Eu te batizei, eu estava com um barrigão desse tamanho assim, pai. E minha filha já está com 20, cadê a filha dela? É você, minha filha? Eu batizei sua mãe e você também, viu? Lá na água. Amém, meus amados? Deus abençoe. Pode assentar, gente. Vocês estão em pé há muito tempo. E é me dada a oportunidade para trazer a palavra de Deus. Alegria rever o meu presidente, pastor Arnaldo Candeias, a quem eu tenho profunda e relevante consideração. Em 1998, nós estávamos juntos naquela batalha para assumir a presidência da convenção, e o pastor Arnaldo era o nosso vice. Foi vice de todos os presidentes que passaram. Nunca pulou na cadeira do presidente. Sempre respeitou.
Até que um dia que ele virou presidente, que eu estava lá. E antes dele assumir e sentar na cadeira do presidente, ele disse: pela primeira vez eu vou sentar nessa cadeira. E aí nós estávamos lá para louvar a Deus pela vida do pastor Arnaldo. Obrigado, pastor Arnaldo. O senhor é uma referência para todos nós. O senhor está parecendo Moisés. 120 anos só vale. E as vistas e todo vigor. Aí, cadê nem o óculos usa? Eu estou aqui com 61, com cara de 100, mas a cara é minha, ninguém tem nada com isso. Mas já estou usando óculos. O pastor Arnaldo está aí, né? Eliane, sua filha, um beijo da Cristina para você. Pastor Délio Nascimento, esse companheiro, 80, aqui 80, me ajudou muito na presidência da convenção. Pastor Gesiel, que é um dos mais recentes, os demais, Rafael, Ademar, Deus abençoe, o cantor Silvio Mota, pastor Zé Ferreira. Aqui, irmãos, olha, é toco de braúna, viu? Pastor Zé Ferreira, passa tempo, passa ano. Eu fiz os 40 ou 50 anos de casado com o senhor. Não, que eu fiz a cerimônia. 40 anos de casado. Eu tinha cabelo na frente, pai. Hoje meu cabelo foi embora, o senhor está aí branquinho. Obrigado, alegria. Glória a Deus. Pastor Claudinei, Deus te abençoe. A igreja está linda. Está bonita. E tem um povo bonito aqui para ouvir a palavra de Deus, Deus. Amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Nelson, não vou falar muito. Cadê a sua filha? Nelson, cadê ela? Ei! Fica de pé. Era aquela menininha, né? Meu Deus, já casou? Ainda não? Vou profetizar um casamento para você com muita honra. Viu? Bonita desse jeito, merece um homem de Deus honrado que vai te amar e vai te honrar. E até o ano que vem isso acontece em nome de Jesus. Se crê, toma posse. Amém? Glória a Deus. Conheci essa minha mulher, estava aí assim. Então, parei para cá, para cá de novo. Olha aí, virou uma doutora aí para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 5. Eu sei que tem gente que não leu um capítulo da Bíblia hoje, vai ler agora comigo. Apocalipse 5, versos 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, e eu chorava muito, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis
e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, e que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém! E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém, meu Deus? Meus amados, o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João. Dos apóstolos de Jesus, todos eles tiveram mortes traumáticas, horrendas, difíceis. Após a ascensão de Jesus, alguns deles foram conduzidos pelo Espírito Santo para pregar e para fundar igrejas na Ásia. O livro de Apocalipse é um livro, pastor Zé Ferreira, que eu aprendi no seu seminário, que foi escrito para aqueles irmãos que moravam na região da Ásia, revelando o futuro que iria acontecer. E João foi alguém que teve uma morte chamada de morte morrida. Ele não adoeceu, ele não foi transpassado pelo meio, ele não foi cerrado pelo meio, e nem foi crucificado de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, e como foi o caso de outros também. Mas ele morreu de velhice, e teve uma das maiores revelações dos últimos tempos, as quais elas estão se cumprindo ainda no dia de hoje, pastor Délio, e que ainda há de se cumprir na eternidade. Porque Deus, quando estabeleceu o plano da redenção da raça humana, ele dividiu em dispensações, as quais são, primeiro, a dispensação da inocência, depois veio a dispensação da consciência, depois ele estabeleceu a dispensação do governo humano, e depois ele estabelece a dispensação do governo patriarcal, ou a dispensação da promessa, e depois veio a dispensação da lei, posteriormente veio a dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo, e fazemos parte e estamos construindo a história nesse período, pastor Rafael, da dispensação da graça, e depois vem a dispensação milenar, daquela a qual nós também vamos fazer parte dela, já com o corpo glorificado, com Cristo Jesus, e nós vamos reinar com Ele, e vamos julgar os anjos, e seremos e viveremos para sempre com o Senhor, quando Ele estabelecerá novos céus e nova terra. Irmãos, e na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, esse cânon sagrado que aqui está, que minha mãe aceitou a Jesus comigo no ventre,
E eu aceitei a Jesus com ela também, então fique até hoje. Desses 39 livros do Velho Testamento e nos 27 do Novo Testamento, a figura central desta Bíblia é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. E João foi quem teve a revelação. Quando você pega o livro de Apocalipse, um livro complexo, que depende de estudo, de aprofundamento, e eu já vi tanta gente falar algumas bobagens até, tentando fazer interpretações da sua própria cabeça, sem a ação e sem a hermenêutica ensinadora do Espírito Santo. No livro de Apocalipse, você precisa entender que o que está escrito aqui foi escrito para a nossa atenção, para entendermos que nós somos um povo que sabemos onde estamos indo, que não somos uma massa indignada, e que o que está acontecendo no mundo atual já está escrito na santa e poderosa palavra do Senhor, e nós sabemos para onde estamos indo. E no capítulo 5, que eu considero uma das revelações que João teve, onde ele chega até o céu, e o capítulo 5 ele vê na testa do que estava sentado sobre o trono um livro, eu disse um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu disse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. E ele viu um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E lá ele disse: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Se não podia olhar, jamais poderia abrir, jamais poderia ler. E a Bíblia diz que João, ele chorava muito. Era um sofrimento para João. O choro, o sofrimento é algo real nos dias de hoje, no mundo atual. E há irmãos de sofrimento e há choro que são silenciosos. Há muita gente que o rosto não mostra as lágrimas, mas a alma ela está gritando. O salmista, no Salmo 56 e versículo 8, ele sabia o que era o choro da angústia, ele sabia o que era o choro da dor, ele sabia o que era o choro da tristeza, e ele escreve dizendo para o Senhor: Senhor, registra as minhas lágrimas no teu livro. O choro é uma realidade. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui já chorou lendo a Bíblia? Quem aqui já chorou por alguma perda? Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avô, perdeu avó, perdeu alguém tão querido? Quem aqui, não precisa levantar a mão, já chorou porque perdeu o emprego? Quem aqui já chorou porque sentiu uma dor? A Bíblia diz que João, ele chorava muito, mas aquele choro de João era um choro que estava representando um choro da humanidade, da fraqueza, da falibilidade humana. Ele não via ninguém que pudesse abrir aquele livro, desatar os seus selos, porque ali estava escrito naquele livro a história da raça humana e da redenção da raça humana. Ninguém poderia abrir aquele livro. A religião não podia abrir aquele livro. Os autores da história não podiam abrir aquele livro. Nenhum autor e nenhum personagem da Bíblia, nenhum deles, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem
chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ou seja, ele tomou todo o pecado da raça humana, tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Isaías diz, nós fomos sarados. Ele venceu, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Eita, ele venceu, não chores mais, irmão. De repente, quando João olha, ele já não vê mais o leão, mas ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Eu me lembro que quando Jesus começou o seu ministério, ele vai até o deserto para ser batizado, ou seja, quando vai até João Batista, e João batizava no Rio Jordão, e a todos que ele batizava, ele dizia, eu te batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você crê nisso? Eu creio, João batizava. João estava lá batizando uma, duas, três pessoas, e com a mensagem dura, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele estava lá ministrando, pregando, as pessoas se convertendo à palavra de João e ao reino. Mas João dizia, eu te batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar, de abaixar, desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até que João olha, lá vem uma figura se aproximando dele, talvez com a sua pele queimada pelo sol da Palestina. João Batista para de batizar, olha para ele, o coração bate forte, bate mais forte, e João diz, é ele que está chegando aí, mas é ele que está chegando aí, é ele que está chegando. Ele quem, João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a figura do Senhor Jesus, era a figura de Jesus que estava chegando. Quando João Batista olha, Jesus se aproxima dele, João Batista olha para ele, se sente pequeno, se sente ínfero, se sente menor, se sente como ninguém, e diz, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, num ato nobre e de humildade, também disse, deixa, João Batista, para que assim se cumpra as Escrituras. João Batista pega Jesus, João Batista abraça Jesus, João Batista entra com Jesus, irmãos, na água e o batiza. Quando ele levanta, um milagre acontece. Pela primeira vez, neotestamentariamente falando, aparece ali as três pessoas da Trindade. Estava Jesus, que é a segunda pessoa, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, aparece em forma corpórea de uma pomba, e o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. Trindade é uma doutrina, nós ensinamos isso, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o pacote é completo. Nós não somos unicistas, nós não queremos só Jesus e jogamos o Espírito Santo e Deus para lá. Não. Quem quiser Jesus tem que querer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E lá no batismo de Jesus, o Pai do céu, do trono, diz, eu não posso ficar fora dessa cena. Ele descortina o céu e brada lá de cima, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. João viu aqui, meus irmãos, esse cordeiro é o Senhor Jesus. A morte não matou Jesus. Não. Ele se entregou à morte. Ele mesmo deu a sua própria vida. A morte não tinha poder de matar, porque Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Mas ele se entrega à morte para depois
nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é o Senhor Jesus. Essa igreja está completando 60 anos. Quando ela estava fazendo 45, nós estávamos por aqui. Eu fiquei durante 8, 9 meses aqui nesse período. Jesus já estava aqui. O pastor Arnaldo já tinha passado por aqui, né? O pastor lá de Aracruz, citou o nome dele aqui, o primeiro. Genário, eu conheci o Genário, meu novinho tinha na mesma frente, eu conheci ele. Meu irmão Genário passou por aqui orando, clamando. Jesus já estava com ele. São agora 25 anos depois que eu passei aqui, dei posse. O meu querido pastor Claudinei, Jesus continua nesse lugar, Jesus continua nessa igreja, Jesus continua na vida dos crentes. Eu quero dizer para você que está aqui, tira a carranca da cara, não chores, não precisa chorar pelas suas falhas, não precisa chorar pelo seu erro, não precisa chorar porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pegou o seu erro, pegou as suas falhas, tomou sobre ele e derramou o amor dele sobre a nossa vida. Certamente essa igreja já foi alvo muitas vezes do ataque do inimigo. Satanás, ele quis acabar com essa igreja, Satanás quis fechar com essa igreja, ele quis envergonhar essa igreja, mas ele se esqueceu que o leão da tribo de Judá é que está na frente desta obra. O dirigente desta igreja não vai fracassar, porque esta obra é a obra de Deus, esta obra é a obra de Jesus. Aqui é Jesus de manhã, aqui é Jesus meio-dia, Nelson, aqui é Jesus de tarde, aqui é Jesus de noite, aqui é Jesus de madrugada. Jesus, irmãos, é o tema central da Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o descendente da mulher, Jesus é o sacrifício expiatório, Jesus é o amor de Deus, Jesus é a bondade, Jesus é o caminho, Jesus é o dominador de todas as coisas. Jesus, irmãos, ele é o exaltado das nações. Jesus, ele é a força. Jesus, ele é o grande. Jesus, ele é o hoje. Jesus, ele é o navio que nos conduz ao porto seguro. Jesus, Isaías diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus é onipotente, Jesus é Pai, Jesus é pastor, Jesus é redentor, Jesus é salvador, Jesus é o todo-poderoso, Jesus é o unigênito Filho do Pai, Jesus é a resposta dos nossos questionamentos, Jesus é o céu da igreja, ele é o nosso advogado, ele é médico dos médicos, ele é juiz dos juízes. A ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi e é o Senhor desta igreja. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Silvio, louvando o Senhor. Logo após a igreja seria preparada para louvar o Senhor também. Aleluia. Eu quero nessa oportunidade de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? A igreja que eu estou feliz de estar aqui pela primeira vez. Eu vim junto com o meu pastor 2 vezes, né, presidente. Eu reúno lá com ele em São Torquato, que é o pastor presidente lá, e também o presidente da convenção. É sempre uma honra estar com o meu pastor, acompanhado também com a Eliane, a sua filha. Estamos juntos aí nessa caravana. Fico feliz de estar aqui revendo o pastor Gesiel, primeiro secretário, o pastor Délio, meu segundo vice, né? Presidente da convenção, e também o pastor Marinelson. Está lembrando que o senhor já pregou em 99, você nem se lembra, né, o senhor, no primeiro lançamento do meu CD. O senhor lembra? Pastor Anésio, ali no Brasil. Foi o pastor Marinelson que pregou no